Como costumam dizer, as lendas sempre têm um fundo de verdade. No caso dos russos, isso é bem real. O maior país do mundo, com sua história milenar, passou por inúmeras guerras, conflitos e catástrofes. Em seu vasto território, dezenas de línguas e de povos convivem. Toda essa efervescência cultural não poderia gerar outra coisa além de uma rica produção de histórias populares interessantíssimas. No episódio de hoje, conheça 3 lendas tradicionais da Rússia. Os fantasmas do rio Moscou. No centro de Moscou há um rio com o mesmo nome da cidade. Nas margens desse rio, um aterro ficou famoso por ser palco de um dos prédios mais mal assombrados do país. O aterro de Bersenevskaya é um lugar sangrento desde o século XVI. Já naquela época, as margens do rio abrigavam o porão de tortura de Malyuta Skuratov, o carrasco do famoso czar Ivan, o Terrível. Neste lugar sombrio, milhares de pessoas foram torturadas e mortas, acusadas de conspirar contra o monarca. Ivan o Terrível foi o primeiro czar da Rússia e durante todo esse regime, a região do aterro de Bersenevskaya era usada para montar as mórbidas cenas de enforcamento dos inimigos do regime. Muitas figuras públicas importantes para a história do país morreram enforcadas nas margens desse rio. Nesse mesmo lugar foi erguido um prédio com 6 andares e centenas de apartamentos luxuosos. A posição central e a linda vista do rio atraíram grandes figuras da Rússia soviética, que passaram a morar lá com suas famílias. Por isso, quando os nazistas invadiram o país, mais de 1/3 dos moradores do prédio foi posto em prisão domiciliar. Era comum que fossem assassinados na rua em frente. Por conta do clima e da insegurança, uma onda de depressão e desespero levou parte dos sobreviventes à loucura e à morte. São esses séculos de gerações de tragédias que dividem espaço com quem mora e passa às margens do rio Moscou. Muitos dos moradores contam experiências arrepiantes sobre os fantasmas que habitam o lugar. Um roteirista famoso, que morava em um dos apartamentos do gigantesco prédio, disse que era muito amigo da família do andar de cima. Uma vez, na véspera de Natal, foi visitá-los para dar um abraço e descobriu que estavam fazendo as malas para se mudar dali. Dias depois, ouviu uma música vinda daquele apartamento e imaginou que novos moradores já tivessem se mudado. Subiu para dar as boas-vindas. Na porta, percebeu que ouvia um tango muito famoso na Rússia antes da Segunda Guerra Mundial. Quando tocou a campainha, a música parou. Esperou que alguém respondesse, mas a casa permaneceu em silêncio. Depois de alguns minutos, resolveu girar a maçaneta e percebeu que a porta estava aberta e o apartamento totalmente vazio. Quando comentou com outros moradores sobre o estranho acontecimento, descobriu que naquele apartamento morava uma família que tinha sido morta na guerra e que ouvia muito aquela música. Teatro assombrado. Teatros assombrados são um tema muito presente nas lendas urbanas de todo o mundo. Por serem um lugar de muito glamour, os ambientes ligados às artes cênicas acabam atraindo todo tipo de situação estranha. O próprio fantasma da ópera, que se passa em um teatro em Paris, é uma história macabra sobre esse tema. Mas em Moscou também existe uma lenda urbana sobre teatros. No caso, um teatro construído em 1914 por um dramaturgo muito famoso no século XX, Alexander Tairov. Ele ficou famoso por ter conseguido manter sua produção artística livre da influência do stalinismo, mas isso lhe causou muitos problemas ao longo da vida. Depois de sua morte, seu teatro foi reformado pelo Estado, passando a ocupar parte do terreno do cemitério da Igreja de São João que havia ao lado. Sua viúva, a atriz Alisa Konen, lançou uma maldição no lugar como vingança pelo desrespeito com o solo sagrado do cemitério. Desde então, mesmo antes das pessoas saberem da maldição, o público começou a abandonar o teatro. Os artistas envolvidos nas produções começaram a brigar constantemente. Todas as estreias de novos espetáculos acabavam em escândalos. A equipe de funcionários e até alguns espectadores passaram a relatar
que ouviam apitos que não conseguiam explicar nos salões, nos banheiros, nas salas de concerto, nas coxias. As coisas pioraram ainda mais em 1989, quando a atriz, esposa do construtor do teatro, morreu. As aparições chegaram a tal ponto que o governo cogitou fechar o teatro. Por fim, alguém teve a ideia de fazer uma cerimônia religiosa consagrando a sala principal do teatro. Na véspera dessa cerimônia, uma misteriosa borboleta foi vista voando. No dia seguinte, a cerimônia foi realizada e nunca mais se ouviu falar em nada estranho no lugar. A Mulher Corcunda. Moscou tem quase 900 anos de existência desde sua fundação. Com o dobro do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, todos os cantos possuem uma história riquíssima e geralmente sangrenta. Centenas de outros lugares têm histórias macabras, além desses que já contamos aqui. Mas poucas têm uma figura tão marcante como a que habita o bairro de Ostankino. A região possui uma bela lagoa, com gramados verdes e lindas construções. É famosa nos dias de hoje por causa da antena de uma TV pública que foi, por muitos anos, a construção mais alta do mundo. No passado, entretanto, já abrigou um templo pagão onde eram realizados sacrifícios humanos. No século XVIII, o lugar se tornou um necrotério para onde eram levados os cadáveres não identificados, e como não podia faltar, anos depois foi transformado em um cemitério. Em um dos prédios da região chegou a funcionar um pequeno teatro, mas uma áurea tenebrosa pairava pelo local e muitas vezes atrizes que participavam das peças eram encontradas mortas boiando no lago. A torre de TV, que existe até hoje no lugar, também passou por uma tragédia. Em 1993, um incêndio deixou 3 vítimas fatais. Uma dessas vítimas, que trabalhava como operador de elevador, disse aos amigos, 2 dias antes do acidente, que quando estava caminhando por um corredor no final de seu expediente, viu o vulto de uma mulher corcunda envolto por fumaça. Essa aparição, a Mulher Corcunda de Ostankino, é vista há séculos no local. Geralmente quem a vê acaba tendo uma morte trágica dias depois. E a origem dessa lenda é a seguinte. Em 1558, o proprietário do lugar, Alexei Satin, resolveu limpar o terreno para poder plantar. Quando estava com o arado pronto, viu ao longe uma mulher que caminhava em sua direção. Achando estranho a vinda daquela desconhecida, resolveu aguardar. Quando ela finalmente chegou, foi para fazer um aviso fatal. Se ele tocasse naquelas terras, algo muito ruim ia lhe acontecer. Ele riu e empurrou a mulher, mandando que ela saísse de suas terras. Acontece que Alexei tinha um antigo desentendimento com Ivan o Terrível, e no dia seguinte foi executado por ordens do czar. Quando essa estranha coincidência foi revelada, descobriram que aquela mulher era uma bruxa que havia morado naquela região até ser expulsa por católicos ortodoxos. Como se negou, foi enterrada viva no lugar. Desde então, até os dias de hoje, ela assombra e causa tragédias para as pessoas que têm o azar de cruzar seu caminho de alma penada.